Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte do curso Scrum Foundation. Nesta, neste módulo, nós vamos apresentar o Scrum Guide, né? Então vamos lá. Definição do Scrum. Scrum é um framework, ou seja, uma estrutura leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos, né? Em suma, o Scrum requer um Scrum Master, promover um ambiente onde um Product Owner ordena o trabalho para um problema complexo, um Product Backlog, que é uma lista de requisitos, o Scrum Team, que transforma uma seleção do trabalho em um incremento de valor durante uma sprint, né? Então, ele é o time responsável por executar e desenvolver, né, a solução proposta no projeto, né, durante uma sprint, que é uma janela de tempo, né, definida no início do projeto, que é padrão durante toda a evolução do projeto, durante todo o ciclo do projeto, durante todas as várias iterações. E o Scrum Team e seus stakeholders, né, todos os envolvidos aí, inspecionam os resultados e se ajustam para a próxima sprint, a próxima janela de tempo, né, de desenvolvimento do projeto. E aí é um projeto repetitivo e iterativo, né, sempre buscando uma entrega de valor, né, para o cliente final, né, e sempre de acordo com as necessidades aí dos stakeholders, né? Então é um processo adaptativo, né, iterativo, sempre buscando um produto para o produto final, né, um produto de valor, alto valor agregado para o cliente, ok? Bom, Scrum é simples, experimente como está e determine sua filosofia e estrutura, ajuda a atingir objetivos e criar valor, né? O framework, ou seja, a estrutura Scrum é propositadamente incompleta, apenas definindo as partes necessárias para implementar a teoria Scrum. O Scrum é construído sobre a inteligência coletiva, então são projetos colaborativos entre os integrantes do time, das pessoas que utilizam. Em vez de fornecer às pessoas instruções detalhadas, as regras do Guia Scrum orientam seus relacionamentos e interações, né? Então, muito importante, né, os papéis, né, de um time Scrum. Então, o Scrum Master, ele é o líder, né? Ele que organiza e estrutura, né, todo o andamento e desenvolvimento do projeto Scrum, né? Product Owner, que é o responsável por criar a lista de requisitos e entender as necessidades do cliente, traduzir numa lista de requisitos, né? O Scrum Team é o time que realmente executa, né, o desenvolvimento. Vários processos, técnicas e métodos podem ser empregados com um framework. Scrum se acopla às práticas existentes ou as torna desnecessárias, né? Bom, Scrum torna visível a eficácia relativa de gestão atual, meio ambiente, técnicas de trabalho para que melhorias possam ser feitas, né? Então, o Scrum é uma metodologia muito utilizada, principalmente em desenvolvimento de software, tá? Por quê? Porque geralmente o cliente, né, ele tem uma ideia do que será o produto final dele, o serviço, a plataforma, mas durante o desenvolvimento ele pode ter insights, pode pedir melhorias, né? Verificar oportunidades de melhoria e pedir para implementar. Então, a grande vantagem do Scrum é essa, né? Uma metodologia colaborativa, interativa, né? E é adaptativa, bem flexível. Então, ela pode ter mudanças, né, de escopo, desde que acordadas, né, durante o desenvolvimento do projeto, né. E é especialmente adequada para projetos complexos, né. Então, o Scrum é uma metodologia, é um framework que pode ser usado em qualquer tipo de projeto, de qualquer eh tempo de execução, mas principalmente indicada para projetos que não se tenha uma clara visão, né, produto final ou que sejam bem complexos, né. Aí ele funciona muito bem.
Teoria do Scrum. Scrum é baseado no empirismo e no Lean Thinking, né? Pensar simples, né? Simplificar as coisas. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e tomada de decisões com base no que é observado. E o Lean Thinking reduz o desperdício e se concentra no essencial, né? Então, sempre focar no essencial, no que é mais simples, mais objetivo, né? Lembrando a máxima, né, o bom é inimigo do ótimo, então vamos fazer o bom primeiro, o arroz e feijão bem feito, para depois pensar em algum tipo de melhoria, né? Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar o risco, né? Scrum envolve grupos de pessoas que coletivamente possuem todas as habilidades e conhecimentos necessários para fazer o trabalho e compartilhar ou adquirir essas habilidades conforme necessário, né? Então, o Scrum Team, geralmente, ele deve ter aí por volta de 70%, 80% do conhecimento necessário, os skills necessários para completar executar um projeto. E aí, por exemplo, quando um novo profissional entra para um Scrum Team, ele deve ser treinado, né? Para que ele possa, assim, a filosofia do Scrum tem os recursos certos, né? Nas tarefas certas, né? E também ele motiva, né, os desafios de desenvolvimento, de preparação, de crescimento, né? Então ele favorece um ambiente que favorece o crescimento profissional, né? Sempre pensando no time, né, no autodesenvolvimento dos profissionais, tá? Bom, Scrum combina 4 eventos formais para inspeção e adaptação, contidos dentro de um evento, que é a sprint, que é a janela de tempo, né? Esses eventos funcionam porque implementam os pilares empíricos do Scrum, que são, quais são os pilares do Scrum? A transparência, a inspeção, né, e a adaptação. Transparência. O processo emergente de trabalho devem ser visíveis, tanto para quem executa o trabalho, quanto para quem recebe o trabalho, né? No Scrum, decisões importantes são baseadas no estado percebido de seus 3 artefatos formais. Artefatos com baixa transparência podem levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco, né? Transparência permite a inspeção. Inspeção sem transparência enganosa gera desperdício, né? Então, o processo de transparência é o processo de comunicação, né, clara, o processo de gestão à vista, ou seja, sempre está bem claro e visível os resultados, né, em qualquer ponto do desenvolvimento, de qualquer ponto da sprint, né, e isso favorece o processo de inspeção, né. Os artefatos de Scrum e progresso dessas metas acordadas devem ser inspecionados, né, com frequência, e diligência para detectar variações ou problemas potencialmente indesejáveis. Que é assim que se controla os riscos, né, durante o desenvolvimento. E para ajudar nas inspeções, como fornece cadência na forma dos 5 eventos, né? Então, a inspeção habilita a adaptação, né, permite a adaptação, porque você já está sempre olhando e verificando o que está sendo desenvolvido e entregue. A inspeção sem adaptação é considerada inútil, né? Não adianta. Os eventos de Scrum são projetados para provocar mudanças, né? Então, o ambiente, o cenário é bem receptivo a mudanças, né? E é bem flexível, né? É um framework, uma estrutura que permite esse tipo de condução do projeto, né? Adaptação. Se algum aspecto de um processo de desviar fora dos limites aceitáveis ou se o projeto, se o produto resultante for inaceitável, o processo que está sendo aplicado aos materiais que estão sendo produzidos devem ser ajustados, né? Então, é o tempo de reação e adaptação, né? E o ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar novos desvios, ou seja, quanto mais rápido for identificado um desvio ou uma mudança de escopo, né, e tomado uma decisão, né, de adaptação, flexibilização, melhor, né? Porque aí o produto final, né, vai ser de maior valor, vai agregar maior valor, e durante o desenvolvimento, a evolução do projeto, a gente diminui os riscos, né?
A adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas ou autogerenciadas, né? A filosofia do Scrum é ter um time autogerenciável, né? Então, não existe nos projetos do Scrum a figura do gerente de projetos, né? Então, não tem aquele gerente que planeja, estima, cobra, né? Não. O time Scrum ele é auto-organizado, né? Ele sabe os desafios que ele tem, né? E é ele que define as atividades, né? E o que vai ser realizado junto com o Product Owner, o que vai ser realizado durante uma sprint, né? Então, ele, a partir do momento que ele define com o Product Owner o que vai ser um produto da sprint, né? Ele se compromete e aí o time Scrum ele tem esse processo de comprometimento e auto-engajamento nos projetos, por isso que ele funciona bem, né? Principalmente nos projetos complexos, né? Bom, a adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas ou autogerenciadas. Espera-se que um Scrum Team se adapte no momento em que aprende algo novo no meio da inspeção, né? Então, é um processo interativo, colaborativo, de autoconhecimento também e de autodesenvolvimento, né? Os valores do Scrum. O sucesso do uso do Scrum depende das pessoas se tornarem mais proficientes em viver 5 valores, que são o compromisso, né? Compromisso, atitude, né? O foco nos resultados, né? A abertura de pensar diferente, né? É, receber feedbacks, né? Respeito entre o time, né? Então, é com isso que a gente consegue o engajamento, né? E a colaboração de todos através do respeito, né? E foco. Compromisso e coragem, né? Coragem para assumir novos desafios, né? Então, esses são os 5 valores, né, do Scrum. O Scrum Team se compromete a atingir seus objetivos e suportar uns aos outros. Seu foco principal é o trabalho da sprint, que é aquela janela de tempo padrão definida no início do projeto, né, para fazer o melhor progresso possível em direção a essas metas, né? Então, o time ele é focado, todos pensam nos objetivos, né? Tem os mesmos objetivos, eles focam nos mesmos objetivos durante a sprint, né? Esse é o segredo, né? Scrum Team e seus stakeholders são abertos quanto ao trabalho e os desafios, né? Os membros do Scrum Team se respeitam quanto a serem pessoas capazes e independentes e são respeitados como tal pessoas com quem trabalham, né? Então, é esse respeito, né? E essa união, essa interação é que traz resultado para um time, né? Os membros do Scrum Team têm coragem de fazer a coisa certa, trabalhar em problemas difíceis, né? Então, é a parte da abertura e do aceite de novos desafios, né? Esses valores essa proposta de novos desafios, aceitar novos desafios, sempre favorece, né, o crescimento dos profissionais, o desenvolvimento, né? Isso que é bonito aí no time Scrum, né? Esses valores orientam o Scrum Team em relação ao seu trabalho, ações e comportamento, as decisões que são tomadas, os passos dados e a forma como o Scrum é usado devem reforçar esses valores, né? Não diminuí-los ou miná-los. Então, sempre reforçar esses valores, sempre orientar o time, integrar, né? É um trabalho em equipe mesmo, é um time, né? Quando um erra, não é, todos são responsáveis, né? Os membros do Scrum Team aprendem e exploram os valores à medida que trabalham com os eventos e artefatos do Scrum. Quando esses valores são incorporados pelo time, né, pelas pessoas com quem trabalham, os pilares empíricos do Scrum de transparência, né, inspeção e adaptação ganham vida, construindo confiança, né? E essa confiança é que cria uma estrutura forte, né, no Scrum. E cada um sabe os seus limites, cada um sabe como pode melhor se adaptar aos desafios, daí todos pensam, né, com foco no objetivo da sprint. Então, isso leva a resultados, né? Scrum Team, a unidade fundamental do Scrum é um pequeno time de pessoas, né? É o Scrum Team. Scrum Team consiste em Scrum Master, que ele é o líder, né?
ele é o que orienta, né, todos os processos, né, do Scrum. Um Product Owner, que é responsável com a interação com os stakeholders, entender as necessidades, né, do cliente, traduzindo um backlog. E o Dev Team, né, que são os desenvolvedores, né. Dentro de um Scrum Team não há subtimes ou hierarquias, né. Então, você tem os papéis diferentes, cada um com a sua responsabilidade, e é uma unidade coesa de profissionais focados no objetivo de cada vez, a meta do produto, né. Os Scrum Teams são multifuncionais, o que significa que os membros possuem todas as habilidades necessárias para criar o valor a cada sprint. Eles também são autogerenciáveis, ou seja, não precisa ter um gerente de projetos lá para orquestrar o time, né? O que significa que decidem internamente quem faz o quê, quando e como, né? Então, para fazer isso, o time tem que estar bem entrosado, conhecer cada um as suas capacidades e limitações para se auto-organizar da melhor forma, né? O Scrum Team é pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo, né? Dentro de uma sprint, normalmente 10 ou menos pessoas, né? Em geral, descobrimos que times menores se comunicam melhor e são mais produtivos, né? Desde que eles tenham os skills necessários, né, para o desenvolvimento do projeto. Se os Scrum Teams se tornarem muito grandes, eles devem considerar a reorganização em vários Scrum Teams coesos, né? Então, você tem o Scrum de Scrum, né? Então, você tem vários times, né, formando, de repente, o que a gente chama de squads, né? Que cada squad é um time Scrum, né, com um papel definido e uma responsabilidade definida, né? Cada um focado no mesmo produto. Portanto, eles devem compartilhar a mesma meta do produto, Product Backlog e o Product Owner, né? Então, são estruturas, né, que devem se auto-organizar. Scrum Team é responsável por todas as atividades relacionadas ao produto, desde a colaboração com o stakeholder, né, verificação, manutenção, operação, experimentação, pesquisa, desenvolvimento e qualquer outra coisa que possa ser necessária, né. Eles são estruturados e empoderados pela organização para gerenciar o seu próprio trabalho, né. Então, eles são, como eles definem junto com o Product Owner, né, a meta do produto, quais serão os entregáveis nas sprints, né, eles ficam responsáveis, né, pelo resultado, né. Então não precisa ter um gerente lá acompanhando e cobrando, né. Portanto, eles devem compartilhar a mesma meta do produto. eh, Bom, eles são estruturados e empoderados pela organização para gerenciar seu próprio trabalho, trabalhar em sprints em um ritmo sustentável, né, melhora o foco e consistência do Scrum Team. Todo o Scrum Team é responsável por criar um incremento valioso e útil a cada sprint, né? Então, o Scrum define 3 responsabilidades específicas dentro do Scrum Team. A gente tem os devs, que são os desenvolvedores, o Product Owner, que é responsável pela backlog, né, dos requisitos, e o Scrum Master é o líder, né, que orienta, né, que ajuda a organizar, né, todo o processo aí. Os dev teams, são as pessoas com um time que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um incremento utilizável a cada sprint, né. As habilidades específicas necessárias pelos devs geralmente são amplas e variam de acordo com o domínio do trabalho, né. No entanto, os devs são sempre responsáveis por criar um plano para sprint, sprint backlog, né, de acordo com o Product Owner, introduzir gradualmente qualidade dentro de uma definição de pronto. Então, no início do projeto, né, vai se definir junto com o Product Owner o que é um entregável pronto, né. Então, as regras do jogo, né. Então, o que eu preciso entregar numa sprint, o que eu considero como entregável, né. Adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da sprint, né. Responsabilizar-se mutuamente como profissionais, né. Qual que é o papel do Product Owner? Ele é responsável por maximizar o valor do produto resultante de trabalho do Scrum Team. A forma como isso é feito pode variar amplamente entre organizações, né?
Scrum Teams, indivíduos, o Product Owner também é responsável pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, que inclui desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, né? Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog, então é o processo de transparência, né? Ordenar os itens do Product Backlog e garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível, né? Então ele é responsável pela transparência, né? E pela inspeção, ok? Bom, Product Owner pode fazer o trabalho acima ou pode delegar a responsabilidade a outros independentemente disso. O Product Owner ainda é o responsável, né? Então, ele é o responsável pelo resultado do projeto, né? Para que os Product Owners tenham sucesso, toda organização deve respeitar suas decisões, né? Essas decisões são visíveis no conteúdo na ordem do Product Backlog e por meio do incremento inspecionável na revisão da sprint, né? Product Owner é uma pessoa, não um comitê, isso é importante, ele é o responsável por aquele projeto, produto, né? Product Owner pode representar as necessidades de muitos stakeholders, né? No Product Backlog, né? E aqueles que desejam alterar o backlog podem fazê-lo tentando convencer o Product Owner, né? Então é ele que dá a palavra final em relação às mudanças, né? E qual que é o papel do Scrum Master, né? O Scrum Master, ele é o responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no guia do Scrum. Eles fazem isso ajudando todos a entender a teoria e a prática do Scrum, né? Tanto no Scrum Team quanto na organização, né? Ele é o maestro, né? Ele é que orienta, foca o time, né? O Scrum Master é responsável pela eficácia do Scrum Team, né? Então, eles fazem isso permitindo que o Scrum Team melhore suas práticas dentro do framework Scrum, né? Ou seja, é importante entender o conceito de eficaz, né? O conceito de eficiente é atingir os meus objetivos. Agora, o conceito de eficaz é atingir os meus objetivos de forma otimizada, né? Com um menor custo, alocando o menor número de recursos, né? Ou seja, eu fui eficaz, né? Scrum Masters são verdadeiros líderes que servem o Scrum Team e a organização como um todo, né? Então, esses são os líderes que orientam todo o processo aí. Scrum Master serve o Scrum Team de várias maneiras, incluindo treina os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade, né? Ele é o verdadeiro coach, né? Ajuda o Scrum Team a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à definição de pronto, né? Provocando a remoção de impedimentos e progresso do Scrum Team, né? Então é ele que cuida ele é além de coach, ele é um facilitador, né? Garantir que todos os eventos Scrum ocorram sejam positivos, produtivos e mantidos dentro do time box, da janela de tempo, né? Scrum Master serve Product Owner de várias maneiras, incluindo ajuda a encontrar técnicas para definição eficaz de meta do produto, gerenciamento do Product Backlog, ajuda o Scrum Team a entender a necessidade de itens do Product Backlog claros e concisos, né? Ajudar a estabelecer o planejamento empírico do produto para um ambiente complexo e facilitar a colaboração dos stakeholders conforme solicitado ou necessário, né? Bom, o Scrum Master serve a organização de várias maneiras, incluindo liderar, treinar e orientar a organização na adoção do Scrum. Então, ele é o líder orientador, ele é o coach, né? Planejar e conciliar implementações de Scrum dentro da organização, ajudar os funcionários stakeholders a compreender e aplicar uma abordagem empírica para trabalhos complexos, e remover barreiras entre stakeholders e Scrum Teams. Ele é o grande facilitador, né? Num processo em que uma empresa está começando a implementar, né, metodologia ágil, o papel do Scrum Master é fundamental, né? É ele que vai dar as diretivas, as orientações, é ele que vai organizar, né, sessões, né? Então, ele é fundamental. Ele é realmente o líder, é o coach, né? É o profissional que realmente precisa engajar o time, né? Precisa
é fazer a mudança cultural, né? O mindset de todos os profissionais aí. Eventos Scrum. A Sprint é um container para todos os outros eventos, né? Cada evento no Scrum é uma oportunidade formal para inspecionar e adaptar os artefatos do Scrum, né? Esses eventos são projetados especificamente para permitir a transparência necessária, né? Que é um dos pilares. A falha em operar quaisquer eventos conforme prescrito resulta em oportunidades perdidas de inspeção e adaptação. Os eventos são usados no Scrum para criar regularidade e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum, né? Então, é para otimizar, tornar os processos mais eficazes. A ideia é que todos os eventos sejam realizados no mesmo horário e local para reduzir a complexidade, né? Pensa sempre no simples, né? No prático, né? Então, definir as coisas, seguir o definido, né? Essa é a grande filosofia do Scrum. Sprints são o coração do Scrum, onde ideias são transformadas em valor, né? São eventos de duração fixa de um mês ou menos, para criar consistência. Geralmente, o normal de mercado é trabalhar por semanas, né? Então, no mínimo uma semana, no máximo 4 semanas, né? Uma nova sprint começa imediatamente após a conclusão da sprint anterior, né? E no início do projeto tem que se definir qual que é o período, né, padrão que vai ter a sprint e qual a definição de pronto das entregas, né, dos entregáveis. Todo o trabalho necessário para atingir a meta do produto, incluindo sprint planning, a daily scrums, sprint review e sprint retrospective, acontece dentro de sprints, né? Então, desde o início lá do planejamento da sprint, das dailies para inspeção e acompanhamento diário, das revisões de sprint e retrospectivas, né? Tudo tem que ter um time box, uma janela de tempo definida, né? Durante a sprint, nenhuma mudança é feita que coloque em risco a meta da sprint, então foco, né? Qualidade não diminui, product backlog é refinado conforme necessário, e aí sempre com acompanhamento do Product Owner. O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido, né? Então, é natural que no começo o time, a velocidade de entrega, a interação do time é mais lenta, né? Conforme o time vai se apoderando e entendendo melhor os cenários, as necessidades, ele mesmo, como ele é uma equipe autogerenciada, ele mesmo vai propor melhorias aí para otimizar os processos para o Product Owner, né? Sprints permitem previsibilidade, garantindo inspeção e adaptação do progresso em direção à meta do produto ao menos uma vez por mês, né? Que são os períodos de entrega, né, e sprint review e retrospectivo. Quando o horizonte de uma sprint é muito longo, a meta de sprint pode ser tornada inválida, né, a complexidade pode aumentar, o risco pode aumentar, né. Por quê? Porque imagina uma sprint de 3 meses, por exemplo, pode ser que nesses 3 meses tudo que tinha se planejado anteriormente já está perdido, né, já é passado, né. Sprints mais curtos podem ser empregados para gerar mais ciclos de aprendizagem, limitar os ciclos de custo e esforço em um período de tempo menor. Cada sprint pode ser considerado um projeto curto, né? É como se fosse uma entrega de um módulo, né? Um mini projeto, um submódulo de um projeto, né? Existem várias práticas para prever o progresso, como burn downs, burn ups ou cumulative flows, né? São gráficos e controles que o Product Owner tem para medir a evolução, né? Então, o burn down, geralmente você pega todos os entregáveis que estão no sprint e começa do máximo, sei lá, se são 100 entregáveis, né? Na primeira semana, quanto que se entregou? 90, depois 80, e vai caindo até chegar em 0, né? Aí zerou o backlog, a lista de requisitos. Ou burn-up, que é o contrário, você está em 0 e conforme vai avançando as semanas, vai se fazendo a contagem dos entregáveis, né? Por isso que é up, né? Vai subindo 0, 10, 20, 30 e assim por diante, até chegar no 100%. Embora comprovadamente úteis, não substituem a importância do empirismo, né? Então,
tentativa e erro, tentativa e erro, rodar o PDCA, as melhorias, né, durante os processos. Em ambiente complexo, o que acontecerá é desconhecido. Somente o que já aconteceu pode ser usado para tomar decisão voltada para o futuro, principalmente em mudanças, melhorias, né? Então, a gente costuma pegar o histórico e ver assim, puxa, para um desenvolvimento de um módulo semelhante a esse, a gente gastou X semanas, né? Então, ajuda a prever e estimar, né? Os entregáveis, aí, os períodos, né? Como alocar as atividades, né? Uma sprint pode ser cancelada se a meta da sprint se tornar obsoleta, por isso que é melhor utilizar sprints de até 4 semanas, né? Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a sprint, porque ele é o responsável pela entrega do produto final, né? Sprint Planning. Sprint Planning inicia a sprint ao definir o trabalho a ser realizado na sprint, né? Este plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo de todo o Scrum Team, né? Então, é o Product Owner entendendo todos os requisitos do cliente, explicando para o Scrum Team, e aí na reunião na Sprint Planning é feito esse planejamento, né? O Product Owner garante que os participantes estejam preparados para discutir os itens mais importantes do backlog e como eles são mapeados para a meta do produto, né? Então, a definição das metas do produto, para o time ter o foco durante aquela sprint. O Scrum Team também pode convidar outras pessoas para participar da Sprint Planning para fornecer conselhos. A Sprint Planning aborda os seguintes tópicos. Primeiro, por que essa sprint é valiosa, né? Qual que é o valor que eu estou trazendo, entregando para o cliente? O Product Owner propõe como produto, como o produto pode aumentar seu valor e utilidade na sprint atual, né? Então, ele tem que defender essa tese aí. Todo Scrum Team, então, colabora para definir uma meta da sprint que comunica para a sprint, que comunica por que a sprint é valiosa para os stakeholders, né? Todos os envolvidos, né? E a meta da sprint deve ser finalizada antes do final do sprint planning seguinte, né? Tópico 2, o que pode ser feito nesta sprint, né? Por meio de discussão com o Product Owner, o Dev Team seleciona itens do Product Backlog para incluir na sprint atual. Então, o que faz sentido? Como eles têm experiência do desenvolvimento, né? E é um time autogerenciável, auto-organizado, eles vão definir, né, qual que é o melhor caminho para aquele desafio, né? O Scrum Team pode refinar esses itens durante esse processo, que aumenta a compreensão e a confiança. Selecionar o quanto pode ser concluído uma sprint pode ser um desafio. No entanto, quanto mais os devs sabem sobre o seu desempenho anterior, né, sua capacidade futura, sua definição de pronto, mais confiantes eles estarão em suas previsões quanto a sprint. Como é um processo iterativo, né, quanto mais vai passando o tempo e a evolução do projeto, mais seguro e confiável o Dev Team e mais preciso ele fica, né? E tópico 3, como o trabalho escolhido será realizado, né? Para cada item do Product Backlog selecionado, os developers planejam o trabalho necessário para criar um incremento que atenda à definição de pronto e que traga valor, né, ao cliente. Isso geralmente é feito decompondo itens do Product Backlog, itens de trabalho menores, de um dia ou menos, né? A forma como isso é feito fica a critério exclusivo dos devs. Ninguém mais diz a eles como transformar os dentro do Product Backlog em incrementos de valor, né? Eles sabem que a meta da sprint é entregar aquele módulo, né? Como eles vão fazer, eles vão se auto-organizar e definir. A meta da sprint, né? Os itens do Product Backlog selecionados para sprint, mais o plano para entregá-los são chamados de sprint backlog, né? Então, todos os itens os entregáveis, mais as metas, né, constituem o backlog daquela sprint, né? Ou seja, a lista de requisitos que precisa ser entregue naquela sprint. A Sprint Planning tem um time box definido com duração máxima de 8 horas para um sprint de um mês, né? Então, se a sprint é de um mês, você tem que ter um planejamento de até 8 horas. Para sprints mais curtos, o evento geralmente é mais curto, né? Como é que geralmente isso é dividido? Geralmente são 3 horas, né? Mais ou menos, ou 4 horas de entendimento, né, do produto e
explicação do Product Owner para o Dev Team, para aí nas 4 horas seguintes eles montarem, né, o backlog. Daily Scrum, né, diárias, são as reuniões diárias de acompanhamento aí. Propósito da dele é inspecionar o progresso de direção à meta da sprint, né, adaptar o sprint backlog conforme necessário, ajustando o próximo trabalho planejado, né. A daily é um evento de 15 minutos para o Dev Team do Scrum Team, né, para reduzir a complexidade realizada no mesmo horário local. Se for definido todo dia, de manhã, às 9h30, ou todo dia à tarde, né, depois do almoço ou antes do almoço, tem que ter um horário definido diário, e esse horário não pode mudar, né. E os Product Owners e os Scrum Masters estão trabalhando ativamente os itens do backlog, eles participam como devs também. Bom, os devs podem selecionar qualquer estrutura e técnicas que quiserem, desde que seu daily scrum se concentre no progresso de direção à meta da sprint, né. Produz um plano de ação para o próximo dia de trabalho, isso cria foco e melhora o autogerenciamento, né. As dailies melhoram as comunicações, identificam os impedimentos, promovem a rápida tomada de decisões e, consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões, né. Então, o objetivo do Scrum é ser produtivo, né, evitar reuniões desnecessárias, porque todos os elementos necessários, importantes, têm que ser feitos nas dailies, né. A daily não é o único momento que os devs podem ajustar seu plano, eles costumam se reunir ao longo do dia para discussões mais detalhadas sobre adaptação ou replanejamento do resto do trabalho, da sprint, né, então não é uma coisa fechada, né. Sprint Review, né, o propósito da Sprint Review é inspecionar o resultado da sprint e determinar as adaptações futuras, né. Então o que foi entregue, pode ser melhorado, né. Scrum tinha apresenta os resultados do seu trabalho para os principais stakeholders, né, todos os interessados, e o progresso em direção à meta do produto é discutido, né. Então, durante o evento, Scrum tinha os stakeholders revisam o que foi realizado durante a sprint e o que mudou em seu ambiente. Com base nessas informações, os participantes colaboram sobre o que fazer a seguir, por isso que é um processo colaborativo e interativo, né, e sempre definido e acordado, né. O Product Backlog também pode ser ajustado para atender às novas oportunidades, e a review é uma sessão de trabalho, né, e o Scrum Team deve evitar limitá-las a uma apresentação, né, então tem que ser um processo de discussão, né, de, de ganhos, né. A Sprint Review é o penúltimo evento da sprint, né, e tem um time box com prazo máximo de 4 horas para sprint de 1 mês, né. Então tem que ser um dia específico, é como se fosse uma reunião de entrega, né, que pode durar até 4 horas. Para sprints mais curtos, o evento geralmente é mais curto. E a retrospectiva, né, cujo propósito é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia, né. Então como é que a gente pode ser mais produtivo, né, é isso que se discute numa retrospectiva. O Scrum Team inspeciona como foi feita a última sprint, relação de indivíduos, interações, processos, ferramentas, sua definição de pronto, né. Então, são os ajustes finos que a gente vai fazendo durante a evolução do projeto, né. Os elementos inspecionados geralmente variam com o domínio de trabalho, as posições que os desviaram são identificadas e suas origens exploradas, né. Então, o Scrum Team discute o que deu certo durante o sprint, quais problemas encontraram e como esses trabalhos foram ou não foram resolvidos, né. O Scrum Team identifica as mudanças mais úteis para melhorar sua eficácia, sua produtividade. As melhorias mais impactantes são endereçadas o mais rápido possível, né, e essas podem até ser adicionadas ao backlog para a próxima sprint. A retrospectiva conclui a sprint, né, então, aí o evento final de uma sprint, a retrospectiva é limitado pelo time box máximo 3 horas para um sprint de 1 mês. Percebem que entre a revisão e a retrospectiva é para trabalho, ok?
Então, um dia de trabalho para planejamento, né? Dividido em no máximo 4 horas para explicação e entendimento dos requisitos, 4 horas para definição dos entregáveis, a meta da sprint, né? O backlog, que vai ou não vai no backlog, sprint review, né? De até 4 horas, né? Revisar todos os processos entregáveis, e a retrospectiva, o que pode ser melhorado, otimizado no processo, né? Então, mais 3 horas, né? Então, mais um dia. Okay? E os artefatos, trabalho ou valor, né? Eles são projetados para maximizar a transparência das principais informações. Assim, todos que inspecionam têm a mesma base para adaptação. Né? Cada artefato contém um compromisso para garantir que ela forneça informações que aumentem a transparência e o foco contra o qual o progresso pode ser medido. Né? Então, para o Product Backlog, é a meta do produto. Né? E para Sprint Backlog, é a meta da Sprint. Né? Então, esses são os dois componentes, artefatos mais importantes. Né? E o Poly Increment é a definição de pronto. Né? O que é o entregável pronto? Né? É o sistema, o módulo funcionando? Né? É uma tela pronta? Né? O que é a definição de pronto? Esses compromissos existem para reforçar a empiria os valores Scrum, para o Scrum Team e seus stakeholders, né? Todos os interessados aí, né? Product Backlog é uma lista ordenada, né, e emergente do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho realizada pelo Scrum Team. Os itens do Product Backlog podem ser realizados pelo Scrum Team em sprints, são considerados preparados para a seleção do evento da Sprint Planning. Então, todo o planejamento, fruto do planejamento, resultado do planejamento, é o Product Backlog, né? Eles geralmente adquirem esse grau de transparência após atividades de refinamento. O refinamento do backlog é o ato de quebrar e incluir definição adicional aos itens do Product Backlog para ter itens menores e mais precisos. Né? Essa é uma atividade para adicionar detalhes como descrição, ordem e tamanho. Os atributos geralmente variam de acordo com o domínio de trabalho. Né? Os devs que fazem o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento. Né? O Product Owner pode influenciar os devs, ajudando-os a entender e selecionar os trade-offs, quais as trocas de itens, de requisitos aí. Né? Compromisso, meta do produto. A meta do produto descreve o estado futuro do produto e pode servir como um alvo para o Scrum Team planejar. Né? Então, qual que é a meta do produto? Né? O que é o produto final? A meta do produto está no Product Backlog. O restante do Product Backlog emerge para definir o que cumprirá a meta do produto. Né? Então, o produto é um veículo para entregar valor. Um limite claro, os interessados, né? Conhecidos, os antes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, né? O método do produto é o objetivo de longo prazo para o Scrum Team, né? Onde a gente quer chegar, né? Eles devem cumprir ou abandonar um objetivo antes de assumir o próximo. A backlog é composto pela meta da sprint, é o porquê estamos fazendo esse desenvolvimento, o conjunto de itens do Product Backlog selecionado para sprint, o que, né? É o porquê, o que, e bem como um plano de ação para entregar o incremento, como, né? Então, eu tenho que saber o porquê que eu estou desenvolvendo, o que eu vou desenvolver e como eu vou desenvolver, né? Então, esse é o entregável do backlog. O Sprint Backlog é um plano feito por e para os devs, né? Uma imagem altamente visível, em tempo real do trabalho que os devs planejam realizar durante o sprint, para atingir a meta de sprint. Consequentemente, o backlog é atualizado ao longo desse sprint conforme mais é aprendido, né? Deve ter detalhes suficientes para que eles possam inspecionar seu progresso na dele, né? Para saber se está caminhando ou não está caminhando, né? Compromisso, a meta da sprint. A meta da sprint é o único objetivo da sprint, né? Embora a meta da sprint seja um compromisso dos devs, essa fornece flexibilidade em termos de trabalho exato necessário para alcançá-la. A meta também cria coerência e todo mundo está focado naquele objetivo, naquela sprint, encorajando o time a trabalhar junto ao invés de iniciativas separadas, né? Então, é importante ser produtivo e ser focado, né? A meta de sprint é criada durante o sprint planning, então adicional do sprint backlog, né? Conforme os devs trabalham durante o sprint, eles não têm a meta
sprint o trabalho acabar sendo diferente do que eles esperavam, eles colaboram com o Product Owner para negociar o escopo da sprint backlog dentro da meta da sprint. Bom, incremento, né? É um trampolim concreto em direção à meta do produto, né? Então, cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores, completamente verificado, que é a inspeção, e a transparência garantida que todos os incrementos funcionem juntos, né? Definição de pronto. Fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável, né? Então, nas sprints posteriores, é como se fosse o versionamento, né? Então, na versão 1 funcionou até aqui, na versão 2 tem que funcionar até aqui mais alguma coisa, né? Vários incrementos podem ser criados em uma sprint. A soma dos incrementos é apresentada na review, sprint review, revisão, apoiando assim o empirismo, né? No entanto, o incremento pode ser entregue aos stakeholders interessados antes do final da sprint, né? Pode também. Se o time conseguiu antecipar, melhor. Sprint review nunca deve ser considerado um marco para liberar valor, né? Ela é só a revisão, não é o resultado, né? Trabalhando não pode ser considerado parte de incremento a menos que atenda a definição de pronto, né? Então, atingiu a definição de pronto, tá ok, está concluindo a sprint. Se não, não. Compromisso, definição de pronto. A definição de pronto é uma descrição formal do estado do incremento quando ela atende às medidas de qualidade exigidas pelo produto. Ela serve, é o critério para definir o entregável, a qualidade do entregável na inspeção, né? No momento em que o item do Product Backlog atende a definição de pronto, o incremento nasce. A definição de pronto cria transparência a todos, o entendimento compartilhar concluído como parte do incremento, né? Se um item do Product Backlog não atender a definição de pronto, ele não poderá ser liberado ou mesmo apresentado na review, né? Então, quando se lança um release, né, só vai entrar, subir nessa release, tudo que tiver pronto, ok? Bom, em vez disso, ele retorna o Product Backlog para consideração futura, caso ele não esteja pronto, né? Aí ele é ajustado em uma outra sprint. Se a definição de pronto para o incremento faz parte dos padrões da organização, todos os Scrum Teams devem segui-la como mínimo, né? Então, requisito mínimo de atendimento da meta. Se não for um padrão organizacional, o Scrum Team deve criar uma definição de pronto apropriada para o produto. Os devs devem estar em com definição do mundo tem que estar consciente e aceitar essas definições e seguir, né? Esse é o critério de definição de entrega. Se houver vários Scrum Teams trabalhando juntos em um produto, eles devem definir e cumprir mutuamente a mesma definição de pronto, né? Tem que ser igual para todos, né? Bom, o Scrum é gratuito e oferecido neste guia. O framework, conforme descrito, é imutável, né? Então, ele tem as suas cerimônias bem definidas, time box, as janelas de tempo bem definidas, né? O processo bem definido. Pode implementação de apenas partes Scrum seja possível, o resultado não é Scrum. Scrum existe apenas sua totalidade, funciona bem como um container para outras técnicas, metodologias e práticas, né? Ele é um conjunto de práticas que criam, né, uma estrutura, um framework. E aí, algumas mudanças entre o Scrum Guide 2017 e 2020, né? Ainda menos prescritivo, ao longo dos anos o Guia Scrum começou a ficar um pouco mais prescritivo, né? A versão 2020 buscou trazer o Scrum de volta a ser um framework minimamente suficiente, movendo, suavizando a linguagem prescritiva, por exemplo, removidas as questões de daily, linguagem suavizada em relação a atributos, né? Linguagem suavizada em relação a retrospectiva no backlog, diminuição da sessão referente ao cancelamento e sprint e mais. Um time focado em um produto. O objetivo era eliminar o conceito de um time separado dentro do time que tem guiado para componentes de proxy ou de nós. E eles, ou de nós e eles, entre o Product Owner e o time de desenvolvimento. Agora, apenas um Scrum Team focado no mesmo objetivo, né, com 3 responsabilidades, papéis bem definidos, né? Product Owner, responsável pelo resultado do produto final.
Scrum Master, que ele é o líder, é o que dá orientação, é o coach, e o Dev Team, que é quem realmente executa, né? Introdução da meta do produto. O que Scrum introduz o conceito de meta do produto para fornecer foco para o Scrum Team em direção ao objetivo mais valioso. Cada sprint deve trazer o produto mais próximo da meta geral do produto. Bom, uma casa para a meta da sprint, definição de pronto e meta do produto. Os guias do Scrum anteriores descreviam a meta sprint e a definição de pronto sem realmente lhes dar uma identidade, né? Eles não eram bem um artefato, mas eram de alguma forma anexados a artefatos. Com a adição da meta do produto, a versão 2020 fornece mais clareza a isso, né? Então, cada um dos 3 artefatos agora contém comprometimentos a eles. Para o Product Backlog, é a meta do produto, né? O Sprint Backlog tem a meta da sprint, né? E o incremento possui a definição de pronto, né? E eles existem para trazer transparência e foco em direção ao progresso de cada artefato. Então, é para melhorar o entendimento, né? Autogerenciáveis acima de auto-organizados. Os guias Scrum anteriores se referiam ao time de desenvolvimento como auto-organizados, escolhendo quem e como fariam o trabalho. Com mais foco no Scrum Team, a versão 2020 enfatiza um Scrum Team autogerenciado, né? Escolhendo quem, como e no que trabalhar, né? Os 3 tópicos da Sprint Plan, né? Em adição aos tópicos da Sprint Plan, o que, como, o Guia Scrum coloca em ênfase um terceiro tópico. Por quê? Referente à meta da Sprint, né? O que eu vou desenvolver, como e por quê, né? Qual o valor que traz isso? Simplificação geral de linguagem para uma audiência mais ampla, né? O GRI Scrum 2020 coloca ênfase na eliminação de informações redundantes e complexas, assim como removendo qualquer inferência remanescente de trabalho de TI, por exemplo, testes, sistemas, design, né? E é isso, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Façam uma boa leitura e aproveitamento deste material e se preparem, né? Bem para a prova de certificação, né? Desejo sucesso a todos aí. Obrigado.